Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este dia. Que a paz do Senhor abundantemente e poderosamente habite sobre vocês. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com a grande missão de levar a palavra do Senhor até a vocês. Eu peço a você, meu irmão e minha irmã, tire esses breves minutos para que você possa ser edificado com a palavra do Senhor. Possa apreciar as verdades sagradas e bíblicas do Senhor, que você se aproxime mais de Deus, e eu tenho certeza que você sairá daqui mudado. E eu quero falar, neste dia de hoje, sobre os 506 anos da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 2023, nós comemoramos 506 anos da Reforma Protestante. E muitas pessoas não sabem o que significa isso. Mas eu vou trazer aqui um breve relato sobre a Reforma Protestante, e vou trazer o texto que originariamente deu a grande coragem e o grande ímpeto de Martinho Lutero para que ele viesse a ser o grande reformador. Em Romanos, capítulo 1, versículo 17, leu Martinho Lutero assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Só o finalzinho, meus irmãos. O justo viverá por fé. Todo aquele que é justificado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, todo aquele que quer viver uma vida com o Senhor, ele é justificado pela sua fé. A fé é o que nos move. A fé é o nosso combustível. A fé é o combustível do cristão. É aquilo que nos faz todos os dias acordarmos, termos o ímpeto de fazermos as coisas melhores e em prol da vontade de Deus, de seguirmos e de confessarmos ao Senhor. A palavra de Deus, ela diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé não tem como nós agradarmos a Deus. E eu vou falar para vocês sobre a questão de como foi que surgiu a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, meus irmãos, ela surgiu de um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, que tinha tudo para se tornar um papa. Ele era um homem que tinha grande influência na Alemanha, já era um cara bastante conhecido na Espanha. Na Itália ele tinha uma grande relevância e ele tinha tudo para que ele pudesse futuramente ser um papa. Mas Martinho Lutero, certa vez, ele achando uma Bíblia, ele leu nesse versículo: o justo viverá pela fé. Antes, aquele monge que pagava penitências, que se abstia das coisas, que devoltava sua vida à igreja, ele agora entende que não é por causa da igreja que somos salvos. Nós somos salvos pela fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. E isto mudou o pensamento daquele homem. Aquele homem começou a ver as coisas que dentro da igreja acontecia, e ele começou a ver que não era bem assim como a palavra de Deus ela falava. Isso se deu início a um movimento que foi dado com autorização do Papa Leão X para Johann Tetzel vender indulgências. O que eram indulgências? Indulgências era um papel, era um certificado, digamos que era como um papel como este aqui. Era um papel em que era como uma carta do Papa, em que lá tinha dizendo: indulgências do Papa Leão X. Todos os seus pecados estão perdoados, do passado, do presente e do futuro. E as pessoas pagavam por essa indulgência, para que não fossem para o inferno e só fossem para o céu, perdoados sem pecados nenhum. E foi o período em que a igreja mais se enriqueceu. A igreja, ela com essas contribuições das pessoas que pagavam para ir diretamente para o céu, e principalmente as pessoas ricas, ela foi o período em que a igreja mais ficou rica, mais obteve posses e poderes, não só em questões monetárias, mas em questão também políticas. E Martinho Lutero, ele foi totalmente contra isso. Certa vez o Papa chamou Martinho Lutero para que ele fosse à sua presença e ele se retratasse por conta das coisas que eles estavam indo contra. E ele disse que não se retrataria. Martinho Lutero, ele nunca quis sair da igreja, mas ele queria que a igreja ela voltasse para o primeiro amor, para as Sagradas Escrituras, para aquilo que Deus perdoou. Certa vez tem uma história bastante interessante, que nas ruas de Roma, Johann Tetzel, vendendo as indulgências, ele passou o dia na praça vendendo indulgências. E dois homens compraram a indulgência. Quando foi à noite, ele estava levando num carro de mão de madeira enorme, de grandes tesouros, e aqueles dois homens vão e roubam aquela riqueza, aquela posse de Johann Tetzel,
E ele diz: malditos serão vocês, vocês irão queimar no fogo do inferno, porque vocês estão roubando o dinheiro do Papa, o dinheiro do Senhor. E aqueles homens puxam do bolso, né, as suas indulgências e olham assim para ele e dizem: nada vai me acontecer, porque os meus pecados estão perdoados, do passado, do presente e do futuro. Ou seja, aquilo que a igreja ela usou como modus operandi para ela crescer, isto, a um certo ponto, a serviu como arma contra ela mesma. E Martinho Lutero ele combateu isso. Ele, em 31/10 de 1517, no castelo de Wittenberg, ele fixou 95 teses ali na porta do castelo, que tratava sobre os absurdos e os abusos que a igreja elas praticavam e que eram totalmente contrárias à palavra do Senhor. Aquele homem se tornou um traidor do papado, do apostolado, da igreja, e aquele homem começou a ser perseguido. Aquele homem, certa vez quando estava na estrada, foi feita uma emboscada para ele e ele foi raptado. Mas mal sabia ele que ele estava sendo raptado por amigos seus para que ele vivesse num castelo escondido do papado, escondido da igreja, que tanto perseguia e o queria matar. Neste período de exílio que ele ficou, ele aprendeu ao latim, leu toda a Bíblia Sagrada, a traduziu e com uma grande influência que tinha numa das poucas fábricas de impressão, ele imprimiu a Bíblia para toda a Alemanha, traduzida de latim para a sua língua nativa do povo alemão. Povoou o povo alemão com a palavra do Senhor. Esse movimento se teve por França, por Espanha, por Inglaterra e por tantos outros países. Um movimento que se iniciou com um homem. Mas não parou aí. Muitos outros grandes homens foram colaboradores para a reforma. Teve também Calvino, que foi um grande colaborador para a reforma protestante, com as suas institutas, das quais ele fala sobre o poder da oração e a necessidade que temos de orarmos ao Senhor. Temos também Charles Spurgeon, George Wycliffe e entre tantos outros, John Hus. Temos grandes homens, grandes vultos que cooperaram bastante para que a reforma ela desse esse seguimento ao cristianismo que hoje em dia nós vemos, os puritanos e tantos outros homens que colaboraram para que a palavra do Senhor ela fosse levada a sério de uma forma do qual ela não fosse comercializada. Mas ainda hoje, meus irmãos, 506 anos depois do início da reforma, de tantos homens terem sangrados, de tantas pessoas terem morrido pela palavra do Senhor, pela palavra certa e correta, muitos homens hoje em dia mesmo ainda comercializam a palavra de Deus, vendem a palavra de Deus, entregam como se isso fosse simplesmente um comércio, vendendo por prosperidade, por riqueza, por salvação, por cura. Mas volte-se novamente para a palavra de Deus. Se nós lermos o versículo 16, ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se renova no Evangelho, e de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meus irmãos, viver por fé é nós olharmos para o além. Olharmos para o além e vermos uma perspectiva onde ninguém vê. É olharmos e entendermos que a vontade de Deus, pura, santa, inerrante e infalível, ela é sobre as nossas vidas. E ela faz com que cada vez mais e mais a gente se aproxime do nosso Criador. Viver pela fé, como fala em Hebreus 11:1, que a fé ela é a certeza das coisas que nós esperamos. A convicção de fatos que nós não vemos. Ou seja, é esperarmos aquilo que nós sabemos que o Senhor nos prometeu e é termos a convicção de que essas coisas vão acontecer. Lutero mesmo sabia que iria passar por grandes provas, grandes lutas, grandes perseguições. Mas a sua esperança estava no porvir. A sua esperança não estava então somente em receber aplausos dos homens, o que nós vemos muito hoje em dia. Pessoalmente nós vemos para essas pessoas que são chamadas os coaches, né? São pessoas que trazem mensagens que afagam o nosso ego, que nos trazem, nós até ouvimos e nos sentimos tão amados por Deus, né? Nos sentimos tão valorizados pelo Senhor, nos sentimos a cereja do bolo.
Mas nós não somos a cereja do bolo, meus irmãos. Muito pelo contrário. Nós somos pecadores. Nós somos pobres pecadores. O apóstolo Paulo, um grande homem, o maior plantador de igrejas, o maior evangelista que já houve nessa terra, ele se comparou a sendo o pior dos homens. Então o que será de nós? Nós somos um povo que, comparado com o Senhor, nós somos trapos de imundícia. Nós somos aqueles panos mais sujos, mais horrendos que existem. Mas Deus, na sua infinita graça e no seu poder, enviou o seu Filho, o amado Jesus Cristo, o melhor dos céus, pelo pior da terra que somos nós. Eu não estou aqui querendo dizer que você não tem serventia, que você não tem valor, que você não presta. Não. Longe disso. Eu estou dizendo para você que nós somos quem somos. Temos o que temos. Vivemos o que vivemos. Graças a Jesus. Graças à sua palavra que diz que o justo viverá por fé. Se vencemos, atribuímos ao Senhor. Se perdemos, atribuímos ao Senhor. Se nada acontece, atribuímos ao Senhor. Porque toda honra, glória, graça e louvor sejam dadas a Deus. Eu espero que você tenha compreendido o significado um pouco, né, da reforma protestante. Espero que você tenha tirado suas dúvidas. Eu sei que o tempo é pouco, é bastante corrido. O vídeo não é tão longo. Eu queria ter mais tempo para poder explicar a vocês de tudo, do início, de como se deu o início, da toda a história de Lutero. Mas é uma história um pouco grande. É uma história que nós levaremos mais de 1 hora. E eu tento trazer mensagens que fiquem impregnados nos nossos corações, né? Que o Espírito Santo de Deus ele mova a sua ação em vocês, mas que vocês fiquem com essa mensagem. Viva pela fé. Não viva tão somente pelo que você vê, mas viva pelo aquilo que você crê. Viva crendo que dias melhores virão. Viva crendo que o Senhor vai mudar a situação. Viva crendo que Deus ele é poderoso para restaurar, para revivificar, para pegar aqueles ossos mortos, secos e criar novamente tendões, músculos e os levantar, para restaurar vidas, para restaurar casamentos, para restaurar filhos com pais, para trazer de volta as pessoas para o seio do Senhor, para trazer e mover os corações, porque Deus pode tudo isso. Basta que você viva pela fé. Confie e atribua ao Senhor. Louvamos ao Senhor por tudo isto. Ó Pai, eu louvo a Ti, meu Deus, por tudo e por todas as coisas. Eu agradeço ao Senhor por mais uma vez ter a oportunidade de expor a Tua palavra, de glorificar ao Senhor, de bendizer ao Senhor, porque sem Ti, meu Deus, não somos nada e não somos ninguém. Toma-nos para Ti, fortalece-nos, guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do Teu santo nome, que a Tua bondade abunde sobre nós. Nos faça entender que nós devemos ser movidos pela fé, que o nosso combustível é acreditar que o Senhor é conosco e no tempo certo o Senhor agirá por nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas incredulidades. Perdoa, meu Deus, as vezes que murmuramos, meu Deus, que questionamos aquilo que o Senhor tem feito. Mas toma de conta de nós, da nossa família. Nos guia e nos perdoa de todo o mal. É isso que te oramos e te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que a palavra do Senhor, ela profundamente habite no seu coração. Eu agradeço por você estar aqui e te faço um pedido. Se você não é um inscrito, se inscreva. Me ajude a levar a palavra do Senhor para mais pessoas. Quanto mais pessoas interagem no canal, se inscrevem, curtem, comentam, compartilham. O YouTube é uma plataforma que é o seguinte, quando ela vê muita movimentação num canal, ela expande para outras pessoas. Vai para os topos de páginas, quando alguém pesquisar sobre reforma, esse vídeo irá aparecer lá. Então pessoas serão evangelizadas, ouvirão a palavra do Senhor. E esta é a ordem que Jesus nos deu, de levarmos a palavra de Deus para todas as pessoas. Compartilhe, pregue, fale, mande mensagens, povoe o mundo com a palavra de Deus. Estamos precisando muito, porque estamos vivendo num mundo muito caótico, em que precisamos ouvir que temos esperança em Jesus Cristo, Filho de Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.